Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje vamos iniciar a aula número 11 do nosso curso de Máquinas Elétricas para o curso técnico de Mecatrônica. O nosso objetivo hoje, pessoal, é discutir o autotransformador. Tá? Iremos discutir a definição desse dispositivo e depois deduzir as relações de tensão e corrente nos autotransformadores e as suas principais vantagens e aplicações. Vamos nessa! Um autotransformador, pessoal, ele é um dispositivo que tem um princípio de funcionamento muito similar, idêntico ao transformador. Então, nós temos a indução, a variação de fluxo gerada em uma bobina, atinge a segunda bobina, teremos uma indução de tensão. E um transformador pode operar como autotransformador desde que a gente faça uma conexão adequada entre o circuito de primário e o circuito de secundário do transformador. E a gente elimina, tá? Isso é uma questão importante. No autotransformador não existe isolação galvânica entre o circuito de primário e secundário. Eles estão conectados entre si de uma forma bastante peculiar. E isso vai proporcionar as vantagens, mas também as desvantagens do autotransformador. Uma vantagem é que esses dispositivos, para a mesma potência nominal, eles tendem a ser menores, mais leves, mais eficientes e provavelmente com menor custo do que um transformador. Então eles têm vantagens. Tá? Ok, aqui nós temos um transformador padrão, né? E agora nós vamos mostrar o esquema de ligação para torná-lo um autotransformador. Nós temos uma primeira conexão realizada entre a bobina primária e a bobina secundária, e uma segunda conexão que também é feita, né? Ela é feita no secundário, mas ela é disponibilizada pelos terminais de entrada do dispositivo. Se eu redesenhar esse circuito, tá? Entendendo que nós iremos aplicar uma tensão V1 entre esses terminais aqui marrons e V2 entre o terminal marrom e o terminal azul, nós teremos esse esquema de ligação. Então, note que é como se essa bobina ela estivesse conectada em série, tá? Com a segunda bobina. De fato, não é em série porque a gente tira essa derivação aqui, que é exatamente esse terminal aqui do nosso transformador. Então, a gente tem esse circuito. Aplica-se tensão primária, então, nesse terminal entre as duas bobinas, que estão acopladas magneticamente, nós temos o núcleo magnético, e coleta-se a tensão secundária em uma dessas bobinas. Isso aqui seria um autotransformador abaixador de tensão. Se por um lado a gente considerar aqui a tensão primária, ele é abaixador. Se aqui for o secundário, ou seja, aqui eu ligaria a fonte, nós teríamos um autotransformador elevador. Tá? Então, a gente pode ter um autotransformador obtido pela conexão própria aqui de um transformador, mas eu já posso fabricar uma única bobina e de uma das espiras dessa bobina eu retiro essa derivação e aí eu teria um transformador, que a gente fala transformador de um enrolamento ou autotransformador. Existem alguns exemplos práticos, então no laboratório é bem provável que vocês já utilizaram eles. Por exemplo, o varivolt. Então, no varivolt o que nós temos é uma bobina que ela é enrolada, né, como se fosse um toroide. E nós temos um contato móvel, né, que seria exatamente essa derivação. Ela pode se deslocar ao longo desse toroide. E aí você mudaria a relação de espiras e, consequentemente, a tensão induzida aqui na saída. Então, com o varivolt, você poderia ter a tensão máxima, que é a própria tensão de entrada, e você poderia ter uma tensão nula, caso você não entrasse em contato com nenhuma espira. Outra aplicação é aquela chave compensadora, né, que a gente usa para fazer partida em motores de indução, lá no laboratório de comandos. Tá? Então, a gente tem o nosso autotransformador. O que temos aqui são saídas que disponibilizam 65% da tensão e 80% da tensão.
o que se tem na prática de fato são esses terminais disponíveis, né? E à medida que a gente movimenta os contatos, né? Ou seja, eu pego tensão desse ponto, eu pego tensão desse ponto, eu terei uma relação de espiras diferente e, consequentemente, uma tensão de saída diferente. Então, seria uma outra aplicação aí do autotransformador. Tá. Agora, nós vamos determinar as relações de tensão e corrente. Para tal, vamos lembrar das relações de tensão e corrente de um transformador ideal. Se lembrarmos, a relação entre a tensão V1 e V2 ela é dada pela relação de espiras. A relação entre as correntes I1 e I2 é dada pelo inverso da relação de espiras. E quando multiplicamos a potência V1 e I, teremos o valor V2 e I2 no transformador ideal. Então agora, pessoal, vamos deduzir as relações de tensão e corrente no autotransformador. Se temos aqui um autotransformador, né? Aqui nós temos a tensão V2 e aqui nós temos a tensão V1. E aqui nós temos as tensões E1 e E2 de cada bobina. Se lembrarmos de um transformador ideal, essas bobinas aqui elas estão acopladas, né? E consequentemente nós podemos dizer que E1 sobre E2 é igual a N1 sobre N2. Guarde essa relação no seu coração, vamos precisar dela. Ok. A tensão V1, se a gente utilizar essa primeira malha aqui, ela é igual à tensão E1 mais a tensão E2. Contudo, utilizando essa relação, é possível mostrar que a tensão E1 ela é, na verdade, E2 vezes N1 sobre N2 mais a tensão E2, que é igual a E2 vezes N1 sobre N2 mais 1. Só que a tensão E2 ela é a própria tensão de saída do autotransformador. Então aqui vai ficar V2 e aqui eu vou tirar o mínimo, tá? Vai ficar N1 mais N2 sobre N1. Consequentemente, a razão V1 sobre V2 é igual a N1 mais N2 sobre N1. Um pouco diferente do transformador, porque a conexão é diferente. Ok. Vamos deduzir agora a relação das correntes, ok? Nesse caso aqui é muito importante você perceber a existência do ponto da polaridade das bobinas, tá? Isso faz muita diferença na hora de fazer essas contas aqui agora. Por quê? Se nós tivermos aqui a corrente I1 que circula nesse transformador, no autotransformador, note que essa corrente entra no ponto da bobina. Consequentemente, a corrente na bobina secundária, ela deve sair do ponto. E, consequentemente, essa corrente tem que estar para cima. Tá? Geralmente, quando a gente analisa o autotransformador, a maior dificuldade é compreender isso. Tá? E aqui nós teremos a nossa corrente de saída. Tá? Para não confundir, eu vou chamar essa corrente aqui de I2 e eu vou chamar essa corrente aqui de I. Tá bom? Porque o secundário do autotransformador, de fato, é essa corrente aqui. Tá. Se você ainda não entendeu essa questão do ponto, lembre-se que quando você tem um transformador ideal, mas isso se aplica também ao transformador real, tá? Quando a corrente entra nesse ponto, a corrente sai para a carga. Certo? Então a gente espera que essa bobina entregue energia para a carga, da mesma forma que acontece no transformador ideal. Só que agora nós estamos com um esquema de ligação um pouco diferente. Que seria o esquema de autotransformador. Legal? Então, pessoal, baseando-se nessas relações aqui, o que a gente nota? A gente nota que a corrente I2 ela é a soma da corrente I mais a corrente I1. Tá? Que é igual.
Se a gente lembrar de um transformador agora ideal, se a gente fizesse a relação I1 para a corrente que eu chamei de I, ou seja, a corrente nas duas bobinas que estão acopladas magneticamente, a gente chegaria à conclusão que isso é N2 sobre N1. Então, a corrente I, ela é N1 sobre N2 vezes a corrente I1. Multipliquei cruzado aqui. Mais a corrente I1. Desta forma, se eu colocar a corrente I1 em evidência, nós teremos N1 sobre N2 mais 1. Consequentemente, a relação entre a corrente I1 e a corrente I2 será, posso tirar o mínimo e inverter, ficaria N2 sobre N1 mais N2. Legal, né? Então vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Então aqui eu tenho aquele desenvolvimento que foi feito passo a passo. Chegaremos à conclusão que V1 sobre V2 é N1 mais N2 sobre N2. Já no caso das correntes, atenção para essa corrente aqui que sobe e, consequentemente, teremos a mesma relação que deduzimos. Aqui no caso eu chamei de corrente de entrada e corrente de saída. Se a gente agora quiser analisar a potência de saída, olha que interessante. A potência de saída ou a potência de entrada do autotransformador, se ele for ideal, ela poderia ser escrita pelo produto entre a tensão V2 e a corrente de saída do mesmo. Contudo, a corrente de saída do autotransformador, ela é a soma da corrente de entrada mais a corrente nessa bobina. Olha que interessante. Então, nós ficamos com V2 e I1 mais I2. Consequentemente, a nossa potência ela vai ser V2 vezes a corrente I1 mais V2 e 2. Legal, né? Agora eu chamo a atenção para esse termo, pessoal. Por que eu chamo a atenção para esse termo? Suponha que isso aqui é um transformador, que eu fiz um esquema de ligação, tá? E esse esquema de ligação fez ele operar como autotransformador. No caso, operando como transformador, a potência de saída dele, né, se a gente fizesse um desenho aqui, a gente poderia calcular ela facilmente como sendo V2 e 2, que seria esse cara aqui. Mas tem um termo adicional, ou seja, eu estou conseguindo transferir mais potência para a carga. Olha que interessante. Esse termo adicional, pessoal, que é o termo V2 e 1, a gente denomina ele potência conduzida, tá? Por que potência conduzida? Essa potência ela é uma potência que só existe quando nós temos conexão elétrica entre o primário e o secundário. Então a gente fala que ela é transmitida eletricamente de forma pela condução de corrente. O fato de existir conexão elétrica entre o primário e o secundário faz ter esse termo de potência. Num transformador padrão, o valor dessa potência conduzida é zero, porque nós não temos conexão elétrica entre o primário e o secundário. Já o termo V2 e 2, ele é um termo que existe tanto no autotransformador quanto no transformador. A gente denomina ele potência transformada ou potência por transformação, tá? E essa potência ela é transmitida via fluxo magnético. Ou seja, o fluxo magnético transfere energia do primário para o secundário. Então, note que a potência obtida para um autotransformador ela é maior do que no caso de um transformador. A potência conduzida ela é adicional, ela é um bônus, tá? E note que a gente consegue fazer circular essa potência sem exceder a capacidade dos enrolamentos do equipamento. Olha que interessante. Então, com o mesmo equipamento, com o mesmo núcleo magnético e com as mesmas bobinas, eu consigo fluir mais potência. É como se a potência nominal do equipamento aumentasse pelo fato de eu mudar a conexão elétrica dele. A gente pode até ousar calcular, tá?
qual que seria o ganho de potência quando eu ligo esse equipamento como autotransformador. Para fazer isso, tá? Basta você lembrar que a relação entre a corrente 1 e a corrente 2 é a relação de transformação. Lembre que o A ele é N1 sobre N2. Então, a gente pode concluir que a relação entre a potência que a gente obtém em um autotransformador e a potência que a gente obtém em um transformador é 1 mais 1 sobre a relação de transformação. Como esse termo aqui ele é maior do que zero, a gente conclui que o nosso autotransformador é capaz de fluir muito mais potência do que no caso do transformador. Então isso é uma questão bastante interessante, tá? E isso acontece apenas pelo fato de a gente ter essa conexão elétrica. Quais seriam as vantagens, então? A gente consegue transferir mais potência com o mesmo equipamento. Isso quer dizer que para a mesma potência nominal, tá, eu posso usar menos ferro e menos cobre para construir o autotransformador. Isso faz com que ele fique mais leve, menos volumoso e com menor custo. A gente acaba tendo até mais eficiência. Sabe por que isso acontece? Porque você aumenta a capacidade de potência de saída sem aumentar, de fato, as perdas. A corrente nos enrolamentos mantém a mesma, a perda no ferro mantém essencialmente a mesma, mas nós agora conseguimos fluir mais potência para a carga. Tá? Isso faz com que a gente tenha uma maior eficiência no equipamento. Outra questão é que se a gente faz o contato, aquela derivação do secundário ali, móvel, nós podemos fazer uma fonte de tensão variável. Então a gente pode mudar essa tensão. Tá? Então essas são as vantagens. Tá? Existem agora algumas desvantagens, tá? Do autotransformador. Primeiro são os maiores requisitos de isolação. Tá? Suponha, por exemplo, que esse enrolamento aqui ele é um enrolamento de 2.200 volts. E esse enrolamento aqui é um enrolamento de 220 volts. Tá? Caso a gente tenha algum curto-circuito aqui, ó, nessa bobina, ou a gente perca a isolação desta bobina, esse camarada aqui de baixo tem que ser capaz de isolar esses 2.200 volts. Tá? Além disso, existe a possibilidade de aplicar esse nível de tensão altíssimo na saída da carga, o que é muito perigoso. Tá? Além disso, nós não temos mais isolação galvânica, então em algumas aplicações a gente usa o transformador para ter isolação galvânica. E aí não tem por que usar o autotransformador nesse caso. Além disso, essa derivação que nós temos aqui, ela requer bastante cuidado, tá? Porque ela é um ponto frágil do nosso autotransformador. Lembre-se que você tem uma bobina e você vai fazer uma derivação, então vai ter uma solda aqui, e esse ponto ele é um ponto de aquecimento desse equipamento. Então ele requer muitos cuidados durante a fabricação, e caso ele arrebente em algum dos pontos aqui, você pode ter problemas. Tá? A conclusão final é que, tendo esse perigo aqui de aplicar a tensão de primário na saída, é que tipicamente os autotransformadores são empregados em situações onde o nível de tensão de entrada e de saída são próximos. Porque aí essa situação ela não é tão perigosa. Tá? E aí você tem as vantagens dele, um equipamento mais eficiente, um equipamento mais leve, tá? Um equipamento com menor volume. Neste ponto, pessoal, gostaria de agradecer a atenção de vocês e até nosso próximo vídeo.